Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre checkmate. E você aí, sabe o que é checkmate? Você sabe qual a diferença entre cheque e checkmate? Cheque é quando uma peça ataca o rei adversário. Você aí consegue encontrar uma maneira para que esta dama que está em F1 consiga atacar o rei preto? Quais são todas as possibilidades que essa dama tem? Eu vou pintar de vermelho e vocês vão saber todas as casas que esta dama branca pode ir. Muito bem! Quais casas nós podemos ir para atacar o rei preto? Opção número 1, casa F7. Opção número 2, casa F8. Opção número 3, casa B5. Na primeira opção, se colocarmos a nossa dama na casa F7, teremos checkmate em duas jogadas. Vejam só, a dama está atacando o rei preto, cheque. Este rei não pode capturar a dama, pois o nosso rei branco está atacando a casa F7. O rei só tem uma casa livre, pois a dama está atacando todas as outras casas que este rei poderia ir. O rei preto vai para a casa D8 e agora esta dama pode ir para a casa D7 e realizar checkmate. O rei preto não poderá capturar a dama, não tem casas livres para andar e nenhuma peça preta consegue entrar no meio. Em primeiro lugar, porque não existem outras peças pretas, e em segundo lugar, porque a dama está cara a cara com este rei preto. Não existem casas entre a dama e o rei para poder entrar uma outra peça para bloquear. Na possibilidade número 2, se a dama for para a casa F8, este rei poderá simplesmente capturar a dama. E na opção número 3, o que será que vai acontecer? Dama vai até a casa B5. Ataca o rei preto. Cheque. E o que acontece quando o rei está sendo atacado? Ele tem três opções para escapar. Opção número 1, casas livres. Será que este rei tem alguma casa livre para fugir? Lembrando que casa livre é quando nenhuma peça do adversário está atacando essa casa, pois um rei nunca pode ir para uma casa atacada. Você aí já conseguiu encontrar alguma casa livre para o rei preto? Muito bem, as casas livres que este rei tem são a casa D8 e a casa F8. Nenhuma peça branca está atacando estas casas. Opção número 2, colocar uma peça entre a peça que está atacando e o nosso rei. Por exemplo, se tivéssemos um cavalo na casa B8, ele poderia ir para a casa D7, entrando na frente deste ataque da dama. Agora o ataque da dama está no cavalo e não mais no rei preto. E a terceira opção seria o rei preto ou outra peça preta capturar a dama. O rei preto não consegue capturar esta dama, pois o rei anda uma casa por vez apenas. Porém, se tivéssemos um cavalo na casa A7, após o cheque, o cavalo poderia capturar a dama branca. E as casas D7, E7 e F7, elas estão livres ou estão sendo atacadas? Muito bem, elas estão sendo atacadas pelo rei branco. Então, este rei preto não pode fugir para nenhuma dessas casas. Neste momento, o rei preto escolhe ir para a casa D8. E agora, peças brancas têm uma chance de realizar checkmate. Você aí consegue encontrar a melhor casa para esta dama atacar o rei preto?
Muito bem, a dama branca pode ir até a casa D7 e ficar cara a cara com o rei preto. Você aí sabia que este rei preto não poderá capturar a dama? Sabe por quê? A casa D7 é uma casa que está sendo atacada. Por quem mesmo? Pelo rei que está na casa E6. Sim, o rei ataca todas as casas ao redor dele. Lembrando que um rei nunca pode ir a uma casa atacada. Então o rei preto não poderá capturar esta dama. Mas você aí sabia que existe uma outra possibilidade de checkmate neste caso? A dama vai até a casa B8, ataca todas essas casas da fileira número 8, mas também a dama está atacando todas essas casas na diagonal. Então o rei não pode fugir para a casa C7. E as casas D7 e E7 estão sendo atacadas por quem? Muito bem, pelo rei branco. Então, cheque mate. Estamos no site Lichess. Vamos realizar alguns exercícios de cheque mate? Vamos até aprender básicos do xadrez. Descemos até encontrar mate em 1. Vamos clicar em Vamos lá. E agora devemos encontrar a jogada de checkmate. Neste caso, nós já temos uma dica. Dama branca vai até a casa F7 e realiza o checkmate. Próximo exercício. Neste exercício, nós deveremos utilizar o cavalo. Para isso, podemos clicar no cavalo e verificar todas as possibilidades que o cavalo tem de movimento. Clicamos na peça e surgem bolinhas para mostrar aonde ele pode ir. E aí, você sabe qual a melhor casa para que este cavalo consiga atacar o rei preto? Muito bem, o cavalo vai até a casa F7 e conseguirá realizar checkmate. Próximo exercício. Peças brancas podem realizar checkmate em apenas uma jogada. Percebam que a dama branca está criando um muro que não deixa o rei preto fugir. Agora o que nós precisamos é movimentar uma peça para atacar toda essa coluna H. E aí, você consegue encontrar? Muito bem, a torre branca vai até a casa H8 para realizar o checkmate, já que o rei não terá casas livres para fugir e nenhuma peça preta poderá entrar no meio do ataque para bloquear ou capturar a nossa torre branca. Último exercício de hoje. Peças brancas podem realizar checkmate em apenas uma jogada. E aí, qual é a peça que nós temos que movimentar? Você aí se lembra como o cavalo movimenta? Vamos clicar no cavalo e ver todas as bolinhas verdes que representam os lugares que este cavalo pode ir. Lembrando que o cavalo captura no lugar que ele para, ou seja, em qualquer uma dessas casas que tem bolinhas verdes. Muito bem, se o cavalo for para a casa E8, ele atacará
o rei que está na casa C7. Este rei não poderá fugir, pois a dama branca está atacando todas as casas que o rei poderia. Então, cheque mate. E aí, vocês gostaram de conhecer sobre o cheque e o checkmate? Eu espero que sim, e até a próxima aula. Tchau, tchau!